queridos, graça e paz, que alegria ter você aqui conosco. Eu sou o pastor Márcio Santos, esse é o meu canal. E é um privilégio sempre estarmos juntos aqui nessa plataforma feita para abençoar a sua vida através de conteúdos da Bíblia. Nós estamos em um novo propósito, lendo o livro de Romanos e encontrando os princípios para vivermos o novo de Deus. É sempre bom ter você aqui comigo. Chegamos ao capítulo 4 de Romanos. Antes de trazermos a leitura e o estudo de hoje, quero que você possa se inscrever. Aqui embaixo tem inscreva-se, aperta lá. Eu vou ter a maior alegria e o privilégio de ter você nessa grande família. Se você já é inscrito, então interage bastante comentando, dando o teu like e compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas. É sempre importante que esse vídeo chegue a mais alguém. Vamos à leitura de hoje, capítulo 4 de Romanos. Pega a tua Bíblia, teu caderno, tua caneta. Vamos às revelações de Deus para nossas vidas. Viver o novo de Deus é preciso entendermos alguns princípios espirituais importantes. E aqui Paulo destringe, ele revela-nos sobre realidades espirituais que nós precisamos entronizar em nosso coração. E uma delas nesse capítulo 4, fala sobre Abraão como exemplo de fé. Fala sobre a questão da justificação. E Paulo deixa muito claro que nunca nós alcançaremos a justiça divina por nossas próprias obras. Unicamente e exclusivamente pela fé. Romanos 4, Paulo traz aqui, utiliza Abraão como essa ilustração, como esse exemplo da justificação pela fé. É um tema central do Evangelho. O tema do Evangelho é a salvação, é a justificação. Sermos justos aos olhos de Deus, sermos perdoados dos nossos pecados, do pecado adâmico nas nossas vidas e também nos nossos erros cometidos. Viver o novo de Deus significa abraçar uma vida transformada pela fé. Só viveremos, experimentaremos do que Deus tem, das promessas, da bênção, da abundância de Deus para nossas vidas, se decidirmos pela fé transformar a nossa vida. Começa pela nossa mente. A nossa fé precisa mudar nossos pensamentos, precisa mudar nossa perspectiva, nossa forma de olhar. E isso nos leva a ser livres de uma condenação e também alinhados à promessa de Deus. Livres de uma condenação do passado, alinhados a uma promessa para o futuro. Essa é a vontade de Deus. E esse estudo aqui do capítulo 4 explora os princípios, destacando a revelação principal do caminho para o novo, que é a justificação tão somente pela fé. E independente das obras, independente dos nossos esforços, que nos conecta às promessas de Deus para nossas vidas. E o que é preciso entender aqui? Primeiro que não é por obra, nunca será por obra. Você pode escrever aí agora, interage, deixa teu comentário aqui escrevendo assim, nunca será por obras. Escreve aí, nunca será por obras, para que isso possa estar gravado no meio no seu coração. Não é por nossos esforços, nossos méritos, não é por nossas obras. Paulo usa o exemplo de Abraão para deixar claro isso para os judeus, porque Paulo estava tratando ali para os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo dentro da igreja e tentando fazer as práticas do judaísmo, a lei de Moisés, como base para a salvação, como base para Deus nos aceitar. Deus não nos aceita por nossas práticas, por nossas religiosidades. Deus nos aceita quando nós cremos no seu Filho, quando nós cremos no sacrifício de Cristo naquela cruz. Tudo que você precisa hoje é entregar o teu coração, a tua vida, a tua mente, a fé exclusiva em Cristo. Tão somente Cristo, tão somente a cruz de Cristo. E aí Deus te recebe, Deus te aceita, Deus te justifica, Deus te perdoa. Então, o problema da religião é que a gente, por mais que a gente faça, a gente nunca consegue alcançar. Mas em Cristo é você apenas descansar. A justiça diante de Deus é um dom recebido pela fé, não conquistado por obras. Olha o que diz aqui, verso 2 ao 5, desse capítulo 4. Diz assim, se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois a Escritura diz, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justo aos pecadores. Paulo deixa muito claro aqui o caminho, sabe? Deixa muito claro aqui o passo a passo para entrarmos e vivermos esse novo de Deus que é a justificação. É vivermos uma vida livre da condenação do pecado, do dedo apontado do inimigo, do jugo do erro.
Porque Cristo nos salvou, Cristo nos justificou através do seu sangue derramado na cruz. E isso não é por obra, isso é um presente. Paulo diz assim, olha, Abraão foi justificado pelo presente que Deus lhe deu. E pela fé, Abraão foi justificado pela fé, antes mesmo da lei de Moisés, antes mesmo dele viver a circuncisão, antes de qualquer prática ou ritual, Abraão creu em Deus como seu Senhor, como seu Salvador, e ali ele foi justificado. Então Paulo deixa claro que não é por obras, não é por mérito. O salário sim você recebe por mérito, mas a salvação é um dom, é um presente de Deus. E se existe uma característica de um presente, que ele deixa de ser presente, é quando ele é uma troca, quando ele é mérito, quando ele é merecido, quando quando não tem a voluntariedade, quando não tem a espontaneidade, quando não tem a libertação, né? A liberdade. Então o presente ele é assim, ele é espontâneo, ele é gratuito, ele é voluntário. Isso forma a característica de um presente. Então, Deus jamais te daria a justificação, porque você fez algo para merecer. Simplesmente Ele te ama, simplesmente Ele entregou a vida do seu filho por você. Então, Paulo deixa claro que esse é o caminho. Abraão foi declarado justo por simplesmente crer em Deus, não por suas ações. Isso mostra que a salvação ela é um presente, sempre será um presente. E não um salário por mérito ou por troca de algo que você possa ter feito ou algo que você decidiu fazer. Então, abandone qualquer tentativa de ganhar a aprovação de Deus por esforços próprios. Abandone isso, confie que sua fé em Cristo é suficiente para te justificar. Abandone qualquer exigência religiosa que você tem que fazer assim, você tem que cumprir esse ritual, você tem que adquirir isso, você tem que usar isso para que você seja salvo. Não, a Bíblia nos ensina que nós somos livres disso e apenas a fé é suficiente. A fé precede, na verdade, a lei de Moisés, né? E o texto diz assim, no verso 9 desse capítulo 4, verso 9 e 10, a Bíblia diz assim, por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios e incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. Uau, então aqui fica muito claro que Abraão foi justificado antes de receber a circuncisão, antes de ele se permitir ser circuncidado. Circuncisão era um sinal de aliança com Deus na carne. Era cortado o prepúcio do homem e ali Deus estabelecia uma aliança com o homem. Mas Abraão foi justificado antes disso, antes de qualquer ritual. E Paulo usa esse exemplo para ensinar a igreja de Roma, para ensinar os crentes que estavam ali, que não é sobre os rituais, que não é sobre as práticas, mas é sobre a nossa fé, exclusivamente a nossa fé. Provando que a fé é o único requisito para a justiça. A fé é o único requisito para a salvação e para você acessar esse novo de Deus. Então é isso que nós precisamos, a fé, essa fé que é capaz de transformar nossa perspectiva e a nossa prática de vida. Verso 18, na verdade 20 a 21 desse capítulo diz assim: em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Uau, que poderoso isso aqui. Abraão tinha a certeza, né? A fé em Deus nos dá esperança, nos dá essa certeza de promessas que irão acontecer. E isso resulta sobre uma vida renovada, uma vida transformada. Porque se eu creio que Deus vai cumprir a promessa, eu vou viver de forma diferente. Eu vou viver hoje como se já estivesse com a promessa na minha mão. Ainda que você não tenha recebido aquilo que você tem tanto orado, viva o agora como se você já tivesse contemplado. Isso fará toda a diferença na sua vida, isso fará toda a diferença na sua história e na perspectiva que você tem para o futuro. Nós precisamos crer o suficiente para, mesmo que não tenhamos ainda a promessa ao milagre, mas já vivemos o agora como se já tivesse. E aí você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias na sua vida.
A fé de Abraão, que creu em Deus apesar da sua idade avançada e da esterilidade na sua casa, é um modelo para todos nós hoje. Essa fé foi creditada como justiça. E é o mesmo princípio que justifica qualquer um de nós hoje em Cristo Jesus. Então, quer um conselho? Cultive uma fé que confie em Deus mesmo em situações impossíveis. Cultive essa fé que você crê tão exclusivamente no sacrifício de Cristo. Você não precisa ver para crer, você não precisa pegar para crer. Você simplesmente crê porque a palavra nos ensina assim. E deixe essa confiança, deixe essa certeza transformar sua perspectiva agora da sua vida presente para te levar a uma vida futura que Deus planejou. O que é que eu preciso para viver esse novo? 3 coisas. Primeiro, crer em Deus acima de tudo. Confiar em Cristo como o meio da justificação, assim como Abraão creu nas promessas de Deus. Segundo, abandonar a autossuficiência. Reconhecer que a salvação é um presente da graça, não um mérito conquistado. É um presente que Deus te dá, não é uma troca, não é um mérito que você tenha feito algo para merecer. E por último, viver com esperança, deixar que a fé em Deus molde a sua vida agora, molde as suas práticas, molde os seus pensamentos, trazendo transformação e, acima de tudo, propósito da sua missão. Mesmo diante de tantos desafios, confie, creia, viva com esperança. Abrace a graça de Deus. Sabe, pare de tentar ganhar a aprovação de Deus com as suas práticas. Pare de tentar ganhar a aprovação de Deus com a sua religiosidade. Receba a justiça como um presente pela fé de Deus, simplesmente pela fé. Deixe que a confiança em Deus guie suas decisões hoje, trazendo esperança, renovação a cada dia. E apegue-se às promessas do Senhor. Creia nas promessas de Deus. Paz, vida eterna, prosperidade e viva com expectativa, assim como fez Abraão. Que Deus te leve a essa dimensão de experimentar do novo que Ele tem para você. Foi muito bom ter estado com você aqui. Leia e medite nesse capítulo 4 de Romanos e aplique na sua vida. Deus te abençoe poderosamente. Espero você nos próximos episódios. Até lá!